Olá, meus amigos, guardem este número, tá? Este número, ele é fantástico. É 58.206.354. De novo, 58.206.354. Isso não é o bolão da Mega Sena, viu, gente? Nós vamos falar nisso. Esse é um número fantástico. Guarda esse número aí, anotou? No final do vídeo, nós vamos voltar a esse número, porque esse é um número fantástico. Então, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito número 24. Né? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Minas Gerais, um estado de espíritos. E olha, nós estamos acompanhando essas comissões que estão aí, a CPI do Distrito Federal, que já tem bastante material que nós conseguimos aproveitar, e estamos acompanhando a instalação da CPMI do do Congresso. Gente, tem muito trabalho. Nós vamos ter muito trabalho. Meus superfãs, vocês se preparam, porque nós vamos ter muito trabalho. E eu espero que as Big Techs continuam, né, a deixar com que nós tenhamos essa janela aqui para que nós possamos interagir. Eu aqui dirigindo e presidindo essa comissão e vocês aí na plenária, né, contribuindo com compartilhamento, comentário, curtida e principalmente esparramando essa opinião para todo o Brasil, porque a gente tem que criar um entendimento para poder pacificar esse país, e para pacificar esse país a gente tem que trazer a verdade. E olha, para vencer a narrativa, como diz, né, uma mentira falada 1000 vezes vira verdade. Então, para você falar uma verdade uma vez, até que ela deixe de ser mentira, vocês vão ter que replicar essa verdade muitas vezes para ficar maior do que a mentira. Você está entendendo? Então tá. Antes de começar, eu quero dizer para vocês que hoje é dia 25, né? Eu estou por conta da CPI, da CCI. E outra coisa, vocês que quando quiserem falar para alguém achar a CCI, como é que você acha a CCI? Não, tem 3 comissões no Brasil, tem a CPI, tem a CPMI e tem a CCI. Como é que eu faço para achar a CCI? Busca no Google, escreve CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Aí vai aparecer um monte de links lá. A gente já está no Google, a gente já está nas buscas, tá certo? Já tem muito conteúdo nosso. Então é só digitar CCI, aí espaço, né? Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? E aí vocês vão ter acesso a todo o nosso conteúdo e vocês vão chegar no meu perfil no Facebook, que é João Paulo Guimarães, onde nós estamos com mais de 55 mil seguidores. Temos também canal no YouTube, que é a TV Del Rey 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente depende muito da boa vontade, né, da plataforma, porque eles estão derrubando muito vídeo nosso ali, então ali está muito complicado. O YouTube ainda está muito complicado. Mas o Facebook, eu tiro o chapéu para vocês, porque vocês estão mantendo, né, a nossa liberdade de expressão dentro do que a gente precisa, não para fazer fake news, para fazer, né, trazer a verdade, trazer o entendimento, trazer a pacificação. Então vamos lá. Que as pessoas que estavam na praça até o dia 6 não eram as pessoas que estavam na praça no dia 7. E no dia 6, o acampamento, como eu já falei, estava com poucas pessoas. As pessoas chegaram no dia 7, que quando nós soubemos da chegada, nós determinamos o fechamento do SMU no dia 6, sexta-feira, às 13h30. Tinha dado muito trabalho desmontar o acampamento, a gente não queria que aquilo voltasse. No dia 7, chegaram esses 120, 130 ônibus, dos quais cerca de 70 ônibus foram desembarcados na proximidade do SMU, caminharam até a Praça dos Cristais. No dia 8, houve aquele fato lamentável, lastimável, inexplicável. A estimativa de uma participação de cerca de 20 mil pessoas no movimento, na esplanada, a gente consegue ver pessoas que estão entrando por meio dos ministérios, ali através. Então, as pessoas que estavam no acampamento eram 10% das pessoas que estavam lá na esplanada. E repito, em nenhum momento o acampamento foi considerado ilegal. Em nenhum momento houve ordem para desmontagem do acampamento.
e a questão do Ministério Público Federal e do Ministério Público Militar estarem orientando constantemente, para nós já servia como uma demanda, uma orientação a ser seguida. Em nenhum momento houve obstrução da justiça, de maneira nenhuma. Em nenhum momento houve esse confrontamento com a polícia, muito menos com o ministro Flávio Dino. Em torno das 8, 8h30 da noite, o coronel Fábio Augusto me liga e diz assim: general, eu estou aqui com o doutor Ricardo Capelli, ele está indo com a polícia e vai prender todo mundo na Praça dos Cristais. Então vamos entender quem que é Ricardo Capelli, o interventor federal. O interventor federal responsável pela segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Garcia Capelli, é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Capelli presidiu a União Nacional dos Estudantes entre 1997 e 1999 e é o braço direito do ministro Flávio Dino da Justiça. O então interventor federal também era filiado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, mas também deixou a sigla após a desfiliação do Dino e que migrou para o PSB. Capelli também articulou a vinda do ditador cubano Fidel Castro ao Brasil. Na ocasião, em 1999, o ditador discursou em um congresso da UNE em Belo Horizonte, Minas Gerais. O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal foi decretada no domingo 8 pelo presidente Lula após quebradeira na capital federal em manifestações contra o resultado das eleições. Esse texto é do Diário do Poder. Este é o nosso Ricardo Capelli, o interventor, o responsável, por toda a articulação durante esse processo entre a quebradeira e o fechamento até a prisão de todos os envolvidos nesse desastre. Encontrei o doutor Ricardo Capelli no estacionamento da Rainha da Paz e eu virei para o doutor Ricardo: essa operação é muito complexa. Nós temos que planejar essa operação, senão tem o risco de morrer gente. Ele virou para mim e disse assim: general, o senhor está me dizendo que eles estão armados? Eu disse: não, senhor, doutor Ricardo. As pessoas estão cansadas, tem mulher, tem idoso. E aí ele virou e disse assim: eu vou ligar para o ministro, no caso o ministro Flávio Dino, e o que ele decidir será feito. Aí eu disse: sim, senhor, eu solicito que o senhor leve ao ministro as minhas considerações. Aí ele falou: vou levar. E se afastou uns 15 metros para ligar, e eu resolvi ligar para o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E disse: general, nós estamos numa situação grave aqui, a polícia está aqui, nós vamos ter uma operação sem o planejamento adequado, por favor, liga para o presidente Lula e explica para o presidente Lula que essa operação tem alto grau de risco. Ele: Dutra, eu não preciso ligar para o presidente está aqui na minha frente. Eu, por favor, explica para ele que essa operação não pode ser feita sem planejamento. Aí ele desligou, ligou de novo em menos de 2 minutos, assim: Dutra, o presidente está muito irritado e disse que vai entrar. Eu disse: general, vai dar problema. Aí ele: fala com ele. E passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. Ele, na mesma hora, falou: seria uma tragédia. E falou assim: general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu virei: presidente, muito obrigado pela compreensão do senhor. Dentro das possibilidades, uma boa noite. Ele virou: o ministro Múcio está aí com o senhor? Eu disse: não. Ele disse: deveria estar. E desligou o telefone. Que cerca de 80% das pessoas presas na Praça dos Cristais são pessoas de fora do Distrito Federal. São pessoas que vieram e que voltaram para a praça porque não tinham para onde ir. Porque tem inocente preso. Que a responsabilidade pela segurança do Palácio Planalto cabe ao Gabinete de Segurança Institucional. O CMP
mediante demanda, envia as tropas para o Palácio do Planalto. A tropa, quando chegou lá, o Palácio do Planalto já estava, infelizmente, invadido. E a tropa, liderada pelo Coronel Fernandes, recebeu ordem de evacuar o Palácio do Planalto. E o Coronel Fernandes começou de cima para baixo, de trás para frente, evacuando o Palácio do Planalto. Em determinado momento, o Gabinete de Segurança Institucional solicitou apoio à polícia para que entrasse no Palácio do Planalto e prendesse os vândalos que estavam lá dentro. Ele entrou pela rampa do Palácio do Planalto e executou o que está previsto na doutrina, uma tropa de choque. Antes dele entrar, ele fez uso de armamento de efeito moral, no caso, granada de gás, realizou alguns disparos e, em seguida, entrou. Ele deu de cara com a tropa do batalhão da Guarda Presidencial que estava atirando os manifestantes. Presta bem atenção do oficial do Exército. Ai, cara, tá doido? Tá doido? Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Que porra nenhuma, caralho. Foi deles, porra. Segura aqui, segura o caralho. Segura o caralho, porra. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Eles estão presos, Paulo. Eu sou preso. Não, sou preso. Isso é dentro do Palácio do Planalto. Todos presos, beleza? Ninguém vai descer não, coronel. E o coronel estava com ordem de tirar, de evacuar o Palácio do Planalto, ordem vinda do Gabinete de Segurança Institucional. Houve esse embate porque um tinha ordem de tirar, outro tinha ordem de prender. Quem executou a prisão foi a Polícia Militar. Mas o BGP, a partir de esclarecida esse vídeo aí, e o embate demorou o tempo do vídeo, e imediatamente o BGP começou a prender e todas as pessoas que estavam ali dentro do Palácio do Planalto foram presas pela polícia e levadas para a Polícia Federal e estão aí respondendo os inquéritos. Comanda esse aqui, ó, do Exército. Bora, vai pra lá. Bora, vai pra lá. Vai lá. É sobre o nosso Pix, né, gente? jpnoticias@gmail.com. Não se esqueçam, tá certo? Eu dependo de vocês para continuar fazendo esse trabalho. São vários vídeos que eu vou ter que assistir, muitas consultas, muitas pesquisas. Vou ter que me debruçar sobre isso. Isso não vai ser uma tarefa fácil, tá certo? Então somem comigo aí para a gente não ficar sozinho nesse trabalho. E agora eu quero falar o seguinte. O Flávio Dino, né? Ele deu uma tirada lá numa reunião lá do Congresso, onde ele falou que ele, no bate-papo dele com o senador Duval, né, falou: você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Então, já que o Flávio Dino, né, abriu essa janela para história em quadrinho, né, heróis e tal, a gente vai também usar essa prerrogativa para usar essa linguagem, sabe? Essa linguagem ilustrada para poder ajudar na fixação. Então, prestem bem atenção nessa linguagem esse desenho que eu fiz aqui, essa montagem. Não ficou muito bom não, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Tá certo? É isso aqui, ó. Biometria da urna, a criptonita do superministro. Então, gente, a biometria da urna, por que ela é a criptonita do superministro? E por que ele, né, hoje esse governo e esse sistema, né, entende que esse tema criptonita, né, que é uma pedra que tem o poder de tirar a força, todos os poderes do super-homem, né, e aí no caso nós temos o super-ministro, e aí na figura do senhor ali de verde, né, abrindo o peito com a criptonita, é o nosso argentino ali, né? Então, a biometria da urna realmente é o tema e é a criptonita desse governo.
falar sobre biometria da urna é a mesma coisa se você levar a criptonita para perto do super-homem. Então, a biometria da urna perto do super-ministro Alexandre de Moraes tira todo o poder desse ministro. Isso é essa ilustração que eu quero falar para vocês. Então, tudo que vem acontecendo desde o primeiro dia do governo do Bolsonaro, entendeu? O que deu motivação para eles acreditarem que podia fazer uma oposição intransigente, transgressora, né? É a certeza de que essa biometria da urna iria funcionar na próxima eleição e que ela traria a vitória para o próximo governo. Em função disso, tudo era permitido porque era o superpoder, né? É o superpoder, a certeza de que ia voltar a governar o país. Então, falar sobre essa biometria é a mesma coisa de colocar uma criptonita perto do superministro. E aí vocês vão entender por quê. Porque a biometria derruba a história dessa biometria da urna, derruba toda a narrativa de que a urna é segura, de que o processo eleitoral é seguro, de que é difícil fazer fraude, é impossível fazer fraude, entendeu? E que se questionar a lisura do processo eleitoral, se questionar a segurança da urna, era considerado crime. Então, a partir dessa leitura que a gente tem da biometria da urna, a gente entende que não é crime. Crime é não falar sobre ela, entendeu? Então, vamos entender sobre o que nós estamos falando. Se eu disser para você que o Bolsonaro ganhou as eleições a hora que deu 17 horas em ponto, no dia 30 de outubro de 2022, você vai falar, João, você está viajando. O que seria falso? Falso é se eu pegasse uma imagem e colocasse um áudio dublando o áudio da pessoa que está falando, entendeu? Então, eu estaria nesse ponto sendo leviano, mas não é isso. O que está aqui é o que a pessoa falou. Ela falou, foram palavras saídas da boca dela. A gente só reuniu os argumentos e colocou elas numa linha de raciocínio para trazer o entendimento. Por que o Bolsonaro teria ganho as eleições se a urna estivesse fechada às 17 horas em todo o território nacional? E nós vamos entender isso, tá certo? Vamos lá. A urna eletrônica veio exatamente acabar com essa corrupção que havia. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte, o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com o outro, faz com o outro, faz com o outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí. É uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho. Porque daí, com 2 votos, em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto.
E a crítica é sempre boa, desde que venha com fundamentos. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente, até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Outro ponto direto, urnas eletrônicas. Desde 96 a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. Nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Em muitas urnas, os votos, após 17 horas, ultrapassam os 50% do total de votos. Registram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe quem não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. É um erro. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar. Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não aconteceu. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá! Vamos parar de lamentar. Quem tem a função de defender o Estado democrático de direito, a Constituição, em última análise, é o Poder Judiciário. Você não precisa atacar o Judiciário. Vamos cooptar, vamos trazer para o nosso lado o Poder Judiciário. Essas falas todas que estão aí saíram da boca destes personagens. Eles falaram o que eles pensam. Agora, mas você não colocou a interpretação dele? Não interessa. Ele falou. Saiu da boca dele. Palavras, quando vão ao vento, elas não voltam. E aí você pode usar essas palavras ditas e você pode interpretar essas palavras ditas. E aqui, essa crítica está super fundamentada. Porque eu sempre falo e trago aqui para vocês, a gente não está falando a coisa de qualquer jeito, no próprio manual do mesário, aqui no próprio manual do mesário, especifica que o mesário tem autonomia para abrir a urna para qualquer eleitor votar, inclusive ele mesmo votar quantas vezes ele quiser. Agora, pasmem, vocês vão ter vão cair da cadeira a hora que eu começar a explicar isso aqui para vocês. Vocês repararam que durante a votação, né, a apuração dos votos,
as urnas vão chegando, sempre Bolsonaro na frente, A hora que deu 6h50 alguma coisa, 6h40, então, quer dizer, 1h30 depois que o Lula começou a crescer. E uma nova parcial, 50-49, com 66% das urnas apuradas nacionalmente, mas com um percentual bem menor nos estados, Jair Bolsonaro vai vencendo. Como é que estamos em Minas? Como é que estamos no Nordeste? É isso que definirá uma virada de votos. Entendeu? Ou seja, as urnas já eram para estar todas com o TSE, mas 1h30 depois, aí que começa a aparecer votos para o Lula ultrapassando o Bolsonaro. Então, outra coisa interessante, a maioria dos votos que foram, das urnas que foram entregues depois, estavam relacionadas ao Nordeste, principalmente, e um pouco de Minas Gerais, que foi aonde o Lula ultrapassou o Bolsonaro, tá certo? E quando o técnico fala que ao ler os logs das urnas disponibilizados no TSE pelo próprio Justiça Eleitoral, e ao fazerem a análise, eles concluíram que milhares de urnas que tiveram votos após as 17 horas tinham mais de 50% dos votos da urna ocorreram após as 17 horas. Sabe o que isso quer dizer? Que a abstenção pode ter sido maior do que 50%, principalmente no Nordeste, onde foram as últimas urnas a serem entregues. Aí teve aquele problema das blitz lá no Nordeste, Então aí, pode estar configurado nisso aí. Então, quando ele fala que a maioria dessas urnas, desses logs que comprovam que esses votos que aconteceram após as 17 horas, milhares dessas urnas receberam votos, mais de 50% dos votos eles receberam depois das 17 horas. Aí, como diz o próprio presidente do TSE, vai do ser humano, o mesário. Coloca a canetinha aqui, antigamente, o outro fiscal comia a urna, quer dizer, comia a cédula. Então, o erro humano, ele é visível e ele aconteceu. Agora, você sabendo dessa informação, sabendo desse segredo, você vai assistir essa reportagem da Record com essa mentalidade de que o mesário tem o dedo da digital, que depois das 17 horas ele pode virar os votos. Acompanhe. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao plantão do jornalismo da Record TV e do portal R7. Faltam poucos minutos, hein? 6 minutinhos agora para o encerramento da votação em todo o país, pelo horário de Brasília. Bom, nós brasileiros fomos novamente às urnas hoje para decidir quem será o homem que vai comandar o país pelos próximos 4 anos. Será Jair Bolsonaro, presidente reeleito, ou Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente que voltará a governar? Com a velocidade do jornalismo da Record, presente em todo o território nacional e num domingo sem filas na votação. Não foi isso, Cris? Você votou com muito mais facilidade hoje, ou não? Boa tarde. Sim, Edu, boa tarde. Imensa alegria, enorme expectativa estar aqui hoje nessa eleição para a presidência da República completamente indefinida. Cris, dá uma olhadinha no relógio, em ponto, 5 horas da tarde. Se houver, neste momento, algum eleitor na sessão eleitoral, ele ainda vai receber uma senha e vai ficar na fila para votar. Depois das 17 horas, a urna não fecha com essa desculpa, de ter gente para votar. Mas vocês vão ver que eles vão falar que não teve fila, que foi muito, muito tranquilo, porque geralmente no segundo turno você tem uma abstenção maior. E neste caso a abstenção foi menor, mesmo eles falando que não teve quase ninguém, não teve fila. Aí não justificava ficar até às 8h30, 9 horas para fazer isso, entendeu? Continue assistindo. É improvável que isso tenha acontecido, quase não tivemos fila. Ou seja, na grande maioria do território brasileiro, votação encerrada nesse instante. O presidente, como vocês disseram, o Alexandre de Moraes, disse que hoje ocorreu um número muito menor de filas. Em alguns lugares, a maior parte deles, aliás, nem houve filas, em razão do número de candidatos ser menor e também porque os mesários foram treinados para agilizar todo o processo de votação, inclusive em relação à biometria, que no primeiro turno foi o grande problema. Então, quando a digital não funcionava, já rapidamente o eleitor era orientado a assinar ali a papeleta e já dispensado para fazer, então, o registro do seu voto, o que reduziu consideravelmente, na opinião dele e dos outros ministros do TSE, as filas em todo o país. E a expectativa, Cris, Edu, é que hoje o resultado saia muito mais cedo do que no primeiro turno, por volta de 9 horas da noite, é o que se estima por aqui. Em São Paulo, de onde a nossa repórter falava agora há pouco, sobre alguma fila, alguns eleitores vão ficar para votar até às 6 horas da tarde, você tem uma disputa importante, acirrada e com sinais trocados na disputa à presidência da República.
Percebe aí, ó, 18 horas e 44 minutos, quase 2 horas depois do encerramento da votação. Olha o trabalho que foi feito nesse período. Agora o Lula consegue virar. Já tem 67,76% das urnas apuradas. Quer dizer, o Nordeste começou a mandar as urnas, entendeu? E aí está a virada. Opa, e nesse instante, aí pode marcar, olha, são 6h44 da tarde, 2 horas antes do que aconteceu no primeiro turno, Lula do PT passa Jair Bolsonaro. 2 horas antes do que aconteceu no primeiro turno. Então, no primeiro turno, eles trabalharam com muito mais tempo para poder ultrapassar o Bolsonaro. Isso que eu falo, né, o trabalho dos mesários. E esse eleitor que se absteve, que não compareceu, esse desânimo, eventualmente, vai precisar ser enfrentado. Acaba de surgir a definição. Às 7 horas e 54 minutos, o novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,82% dos votos. Aqui, ó. A situação já está definida, mas você tem com 98,72% das urnas. Bem, agora sim, isso tudo foi uma grande montagem que eu fiz, foi tipo assim um resumão, né? Um resumão para fazer um pré-vestibular com vocês, trazendo aqui vários recortes, não só de trechos que nós tiramos da internet e que já aproveitamos algumas vezes, né, como também de algumas apresentações que eu fiz ao longo do tempo. Você vê que eu apareço diferente, né? Tem hora que eu estou com a blusa rosa, tem hora que eu estou com a blusa preta, então são momentos diferentes. Então eu estou trazendo isso tudo porque a gente tem que trabalhar esse raciocínio, sabe? Para a gente chegar nesse entendimento. E aí, mais uma vez, vou falar com vocês, né, que não se esqueçam da contribuição que vocês estão dando para mim. Eu dependo dela para continuar esse trabalho, que esse trabalho está sendo muito dispendioso para mim e isso vai gerar muito sacrifício. E eu conto com vocês porque nós juntos vamos fazer a diferença nesse país, tá certo? Então agora eu vou àquele número fantástico que eu falei no começo do vídeo, né? Que é 58.206.344 votos. O Bolsonaro, gente, teve 58.206.354 votos, sem uma máquina assim de militância, sem uma máquina partidária de peso, foi o prestígio dele, entendeu? As pessoas foram para a rua, quer dizer, foram votar no Bolsonaro por ser o Bolsonaro. E o propósito dessa comissão parlamentar, essa comissão cidadã de inquérito, vai chegar à conclusão, junto com vocês, que nunca na história do Brasil, algum líder chegou a ganhar 58.206.354 votos. E o medo que eles têm do Bolsonaro é por causa disso. Porque esse fenômeno eleitoral, esse fenômeno de voto, eles sabem disso. Eles sabem disso. O Lula não chega nem perto dessa votação. Eles sabem disso. E nós sabemos também. E nós vamos provar nessa proposta da CCI. E eu conto com vocês para a gente chegar a esse entendimento, tá certo? Os instrumentos para a gente caminhar para isso, nós já temos, né? E você tem isso aí, ó. Isso aqui é o boletim das eleições de 2022, né? Que aparece o Lula com 50,9%, que dá 60.345.999 votos, e o Jair Bolsonaro com 58.206.354. A diferença entre os dois é perto de 2 milhões. A gente sabe que depois das 17 horas foram colocados perto de 4 milhões de votos na urna eletrônica, né? Então, baseado nisso, tirando esses 4 milhões, a gente tem certeza, né, que o Bolsonaro teria fechado na frente às 17 horas. Por isso que a questão da biometria é a criptonita do nosso sistema político no Brasil. A biometria da urna é a criptonita
dos superministros. Então, tudo que foi feito até agora é para evitar que essa criptonita chegasse perto de você, brasileiro, você, eleitor, você que faz parte desses 58.206.354 eleitores de Bolsonaro. Entendeu? Então, é em nome de vocês, em nome desses milhões, desses 58.206.354 eleitores, que essa CCI está ativa, porque o que a gente quer é fazer justiça nesse país, tá certo? A gente não pode deixar que essa multidão de brasileiros seja subjugada, uma vez que eles estão no direito de reivindicar uma coisa tão legítima que é deles, tá certo? Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, que a gente vá conseguir pacificar o país e resolver esse problema na paz de Deus. Um abraço.